Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. 7 de outubro, mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo essa generosa audiência, esse carinho que vocês têm pelo Modeste, pelo Pensando, pela TV Zoom, sempre procurando trazer assuntos que eu entendo que seja do nosso interesse, né? E quem acompanha regularmente o Pensando sabe que um dos temas que mais me dá prazer em trazer ao programa é o que eu rotulei como a Nova Friburgo, que deu e vem dando certo, não é? É o lado bom da nossa cidade. Eu canso de falar, o lado ruim todo mundo sabe qual é, mas a gente tem uma tendência triste de valorizar muitas coisas ruins. Por exemplo, quem aguenta assistir mais um jornal, um telejornal da chamada grande mídia aí à noite? São 20 minutos de terror puro, né? Se a pessoa for muito impressionável, nem dorme, né? Então eu gosto de fazer esses programas que mostram o lado bom da cidade, né? Por quê? Porque é uma oportunidade que eu tenho de prestar uma homenagem a entidades e personagens que fazem a diferença em favor da nossa região e, ao mesmo tempo, estimular que outros façam o mesmo, né? Por sinal, esse programa, eu venho explorando no último mês, é o terceiro programa que eu faço em menos de um mês, mais ou menos uma desintoxicada dos programas eleitorais que eu fiz aí nos últimos 4 meses, vários programas eleitorais. Nada contra o programa eleitoral, né, que eles são necessários, né? Eu sempre canso de falar, a democracia é necessária e é importante que a gente converse com os personagens que fazem a política. Mas eu resolvi dar um tempinho agora, né, passar essa ressaca eleitoral. Ainda temos um segundo turno aí pela frente, mas eu resolvi. E o tema dessa noite será mais uma vez, o Pensando na Nova Friburgo contará com a presença de um personagem, no caso, esse vem há décadas prestando relevante serviço à nossa região, e como eu estava brincando com ele aqui, ele é um personagem multifacetado, né? Ele faz eu não vou nem comparar não, que é chato, né? Falar que ele é bombril, não é não, porque muita gente fala que bombril é coisa enrolada, né? Mas ele tem tanta coisa que eu não consigo nem descrever exatamente o que ele é. Ele é jornalista, mas as tarefas dele, ele se envolve num monte de tarefas e sempre ele está trabalhando em favor da nossa cidade. Eu estou falando do Girlan Guillain. É Girlan Guillain mesmo? Girlan Guillain. Guillain. Ele falou que o francês é um pouco diferente, mas vamos lá, estou acostumado com o Girlan Guillain. Então esse é o entrevistado da noite, mas antes eu tenho um pequeno texto que eu quero deixar para reflexão para vocês, que tem tudo a ver com as eleições de 2 de outubro passado, e depois eu vou explicar por que eu fiz esse texto, e vocês vão entender. Esse texto será, inclusive, publicado no Jornal de Conselheiro Digital, mas eu entendi que era importante trazer hoje, porque está logo no calor das eleições. Eu disse o seguinte no texto, eu chamo para reflexão. Um cidadão previdente, preocupado com a segurança da sua residência, para que ela não seja invadida por um ladrão, sempre toma algumas providências. Mesmo com pouco dinheiro, procura reforçar portas e janelas, colocar boas fechaduras, ter um bom cão de guarda. Se tiver um pouco mais de dinheiro, reforçará o muro, instalará um alarme e, quem sabe, colocará uma cerca elétrica. Agora, se tem dinheiro e dinheiro não é problema, ele contratará uma empresa de vigilância e certamente contratará um seguro de cobertura total, né? Ou seja, ele vai se cobrir de segurança, né? Tá? E é fácil de entender. Esse cidadão, ele sabe que todo cuidado é pouco para evitar que um ladrão invada a sua residência, tá? Invada, digamos, aí prejudica a sua família, prejudica o futuro. Mas e quando esse mesmo cidadão resolve abrir mão da sua segurança e da sua família, comprometendo o futuro de todos, facilitando a entrada de notórios e conhecidos ladrões através da urna eletrônica? Pense nisso. Por que eu estou falando isso? Durante o mês de setembro, eu falei aqui que ao pesquisar na relação dos candidatos que concorreram às eleições do último domingo, encontrei lá muitos salafrários, ladrões, verdadeiros ladrões, gente que saiu da cadeia, e são vários, não são não, eu pesquisei em 5 estados, pessoas que tiveram presas nos últimos anos, ou que saiu recente da cadeia, foram candidatos. E eu disse aqui que eu entendi que era uma temeridade votar nesse tipo de gente, né?
Aí veio as eleições, e não é que muitos deles receberam muitos votos? Aqui no estado do Rio mesmo, nós temos exemplos que foram eleitos, meu Deus. Muita gente que conhecido, notórios, corruptos, safados, ladrões, receberam votos. Eu fico me perguntando quem tem coragem de votar numa pessoa que eu até entendo. Se a pessoa não conhece, vá lá. Eu, por exemplo, eu votei no Sérgio Cabral. Votei numa época que ninguém sabia que ele era um safadão, né? Mas hoje eu votaria no Sérgio Cabral de novo? De jeito nenhum. Eu cheguei a votar num candidato a presidente em 2002, que ele para mim era uma pessoa séria, mas hoje eu sei que ele não é. Então, por que a gente teima em fazer isso? Em cuidar da segurança da nossa casa, da nossa residência, da nossa família, na hora de votar, tem um descuido total. Eu só vejo duas situações. Ou a pessoa simplesmente faz o mesmo, fala assim, não liga para isso, não tem ética, não tem moral, faz o mesmo, ou sinceramente, né, não está pensando, né? Porque não é possível alguém concordar em colocar... Eu tenho um caso aqui que foi eleito, eu falei, meu Deus do céu, esse camarada estava na cadeia há pouco tempo, o camarada agora vai fazer leis para a gente, né? Pode um negócio desse? Não pode, né? Mas, infelizmente, tem muita gente que agiu assim. Então, deixa essa reflexão para, pelo menos, no futuro, ver se a gente toma mais jeito, né? Eu sei que muita gente tem cuidado, mas tem muita gente descuidada ainda, né? Olha, é só pesquisar o nome dos eleitos. Eu estava vendo a relação futura da Câmara Federal. Pô, tem gente lá que todo mundo sabe que aprontou, meteu a mão na cumbuca, e elegeram de novo. E qual é o risco de eleger ainda? Ah, tome jeito, né? Aí fica difícil. Não adianta a gente ficar reclamando. Ah, outra coisa importante, cerca de 40 milhões de pessoas, entre votos brancos e nulos, por exemplo, na eleição presidencial, o número de votos brancos e nulos passou, mais de 40 milhões de pessoas não votaram. E depois vão reclamar, aí entra um presidente, vai reclamar que o presidente é bom ou ruim? Ora, se omitiram, quem se omite não pode reclamar de nada, tá certo? Bem, já dei meu recado do que eu não gostei, agora vamos falar de coisa boa. E falar de coisa boa é falar com o Girlan Guilherme, que tem uma grande história para contar para vocês. Esse é um tipo de esta é a sua vida, tá? Girlan, então, inicialmente, primeiro a telinha para você conversar com os eleitores, do seu cordial boa noite. Modesto, eu primeiramente te agradeço, dou aí boa noite aos seus telespectadores, aos seus web espectadores agora, né? Que a gente tem essa novidade aí do digital, que é excelente. Agradecer imensamente a você a oportunidade de estar aqui falando sobre Nova Friburgo. Você mesmo disse que é uma homenagem, e a sua homenagem tem muito a ver, porque exatamente neste mês eu estou completando 40 anos de jornalismo, só de jornalismo, aqui em Nova Friburgo. Isso para mim é uma honra muito grande, porque eu me considero um privilegiado, porque eu consegui participar de duas épocas distintas, né? Que a gente teve aquela época lá da década de 80, que era uma outra Nova Friburgo dessa que a gente conhece hoje. Eu tive boas escolas no jornalismo de Nova Friburgo, nós já falamos aqui alguns nomes, como Reginaldo Miranda, como Girlan Miranda, como Edson Magalhães, né, que as pessoas hoje, os atuais jornalistas, nem sonham quem eram essas pessoas, e eram as pessoas da época que faziam jornalismo com amor, né, fazia mesmo com amor, com aquela emoção da profissão, né, corria atrás da notícia e fazia um negócio bacana. Então, eu só tenho aí a te agradecer e estou à disposição. Não, vamos fazer essa é a sua vida mesmo. Você é friburguense nato, eu sei que você é. E eu sempre falo, friburguense nato é quem nasceu aqui, mas friburguense de fato é quem ama essa cidade. E você faz as duas coisas, né? Sim. Então você... Agora vamos falar um pouquinho, fazer uma viagem no tempo, falar um pouquinho sobre suas origens, suas infâncias, seus primeiros passos que permitiram escrever esse amplo currículo que você tem hoje. Sim. Então, eu nasci aqui em Olaria, né, de família aqui de Olaria. Na verdade, a minha família paterna era toda do Cônego, da Caledônia, daquela área. Meu avô era um floricultor junto com meu pai. Eles produziam flores lá no Cônego e vendiam flores no Mercado de Neves, em Niterói. A minha mãe sempre foi costureira, trabalhou na fábrica de rendas. A família dela, minha família materna, meu avô trabalhou na fábrica de Filó, foi carpinteiro da Filó.
ele era muito amigo do Sr. Burns, que era o alemão lá, que toda vez que a Alemanha trazia ferramentas para o meu avô, era uma coisa, tinha uma relação muito bacana. Meu avô deixou essas ferramentas todas ao longo desse tempo todo, já são falecidos, evidentemente. E eu comecei muito cedo, Modesto, a me interessar pela história de Nova Friburgo. Mesmo na época que eu estudava, eu buscava informações sobre a história de Nova Friburgo. Sempre me encantou muito, né? E daí eu fui e entrei nessa. E depois, logo depois eu tive a oportunidade de me aproximar dessa questão da política, né? Trabalhei com o Dr. Heródoto durante 30 anos, às vezes nas empresas ou às vezes nos mandatos que ele exercia. Eu aprendi muito com o Dr. Heródoto, eu acho que é uma grande bagagem que eu tenho, as coisas que eu aprendi com ele, de ouvir ele, de ver ele fazer. Então, era muito bonito ver o Dr. Heródoto, né, defendendo as ideias que ele defendia. Você também teve oportunidade. O Dr. Heródoto era um visionário, né? A gente nem precisa falar hoje o quanto que ele faz falta, né? E por isso aí eu acabei me interessando por essa questão da história de Nova Friburgo. O nome do seu programa tem muito a ver comigo. O Pensando Nova Friburgo. Talvez eu também seja uma pessoa que viva pensando Nova Friburgo. Talvez só na hora que eu esteja dormindo que eu não penso, mas talvez eu esteja sonhando com Nova Friburgo, né? Porque Nova Friburgo realmente me encanta muito, me encanta tanto a história da cidade, que é uma história, eu costumo dizer que é uma história tão importante e ela tem peculiaridades tão fantásticas que eu passei a me dedicar a um negócio que são as datas. A gente vai chegar lá. Então, aí a cada dia eu descubro uma data diferente. Agora, você falou que você sempre gostou de história, né? Você já falou que lidou. Como é que foi essa sua entrada no jornalismo? Quando? Com quem te inspirou? Como foi? 40 anos não são 4 anos, nem 4 dias, né? Pois é, então. Essa minha entrada no jornalismo foi por uma indignação. Eu não diria nem no jornalismo, no meio de comunicação, no meio né? de comunicação. Porque você trabalha em jornalismo, você é jornalista, mas você trabalha escrevendo, falando no vídeo. Exatamente. Você entrou nos meios de comunicação, a verdade é essa. Isso, mas aí eu comecei no jornal e foi uma coisa assim, por uma indignação. Eu escrevi uma carta na época para o jornal, aquela carta de sessão dos leitores. Publicaram a carta, eu reclamando de uma determinada situação da cidade, que é uma coisa que me incomoda muito. Eu costumo dizer que eu sou muito exigente com as coisas. Eu vejo as coisas, estou sempre reclamando, eu acho que podia ser muito melhor. Então foi numa dessa, e aí publicaram a carta, dali a pouco eu recebi um telefonema, a gente aqui na redação queria conversar com você. Foi na época do jornal A Folha do Centro-Norte Fluminense, que era o Osmar Jardim, era o Robson Perru, uma turma que fazia um jornal que na época até ele começou a funcionar lá em Conselheiro. Depois é que ele veio para a cidade, e quando foi em 82 para 83, naquela a segunda eleição de Dr. Heródoto, um grupo comprou as máquinas para o jornal A Voz da Serra. Aí virou, A Voz da Serra era um jornal semanário, né, e virou aí um trissemanário. Foi ali que a Voz da Serra se tornou offset. Então isso foi em 81 para 82, fazendo agora 40 anos. Né? Esse foi o seu início? Esse foi o início. E de lá para cá, como é que tem sido a sua carreira no meio jornalístico? O que você destaca? Modesto, eu fiz muita coisa, e o que eu acho assim, que foi uma das coisas que eu mais assim, gostei de fazer foi sempre atuar nessa questão defendendo as causas, né? Eu, por exemplo, tenho uma alegria imensa e, ao mesmo tempo, uma tristeza hoje, que eu participei, na época, como jornalista, das grandes campanhas que foram feitas para a reativação do Colégio Nova Friburgo. Né? Naquela época que começou ali em 82, 83, eu estava lá, então participava daquilo tudo. Eu acho que foi um movimento muito bonito, criou a Fundação Natureza. Eu fui um dos fundadores lá da Fundação Natureza da época, junto com o professor Michael Colbert. Tinha todo um movimento, a Associação dos Ex-Alunos, né, que está aí até hoje e tal. E hoje, infelizmente, a gente vê aquele patrimônio todo lá praticamente em ruínas, né? Eu costumo provocar as pessoas que eu acho assim que hoje, a gente olhar para o Colégio Nova Friburgo, que ele foi na história, e ver a situação dele hoje, é a maior prova de incompetência coletiva nossa. Eu acho que se tiver que falar qual foi a falha da
do seu tempo, da sua geração é essa, é ver aquilo, porque aquilo tinha que estar funcionando, né? Aquilo não podia estar lá do jeito que está, em ruínas, então é lamentável. Então, fiz muita coisa, muita campanha política, eu participei aí cobrindo e até atuando diretamente em umas 15 campanhas políticas ao longo desses 40 anos. Você também andou fazendo alguma coisa de rádio, né? Fiz. Eu fiz um jornal também aqui em Olaria, Cone Cascatinha. Sim. 99 para 2000, que era um jornal, a proposta de ser um jornal de bairros, né? Porque é outra situação, eu sempre acho assim, Olaria, Cone Cascatinha, eu não consigo ver isso como um bairro. Aqui é uma região, uma micro-região da cidade, que ela precisa ter um tratamento diferenciado, né? Ela fica até dentro da mesma bacia. Exatamente. Então, já me chamaram... A bacia do Rio Cônego. Vamos criar a Associação de Moradores de Olaria. Já criaram. Eu falei na época, gente, está errado, porque Olaria não é uma associação só. Eu acho que tinha que fazer um movimento. Aí nós até fizemos uma tentativa de criar um coletivo dos 3 bairros. Até o nome antigo, eu lembro quando era garoto, você fala Olaria do Cônego. Olaria do Cônego, exatamente. Era Olaria do Cônego. Eu acho que eu lembro de ter visto isso até em letreiro de ônibus. Sim, sim. Olaria do Cônego. É verdade. Então é isso. Então, assim, muitas coisas, muitas campanhas políticas que eu participei foram também positivas, aprendi muito, né? Então é interessante. Graças a Deus a gente tem aí um legado que já está aí consolidado. Você também participa de muitas entidades, né? Atualmente mesmo eu já vi você participando. Eu sei que você participou da Campesina, você está na EUTERP hoje, participa de entidades, né? Você também, Associação Comercial Industrial Agrícola. Fale um pouco sobre esse seu viés de participar de entidades. Sim, eu acho que eu já fui, por exemplo, presidente do Centro Sionista, né, de Friburgo, porque é o segundo mais antigo do país. Eu fui para lá porque, através do jornal, começaram a pedir para divulgar. Eu fui, gostei, comecei a fazer caminhada, depois escalei também. Então, é bonito ver o CEF aí, tá aí até hoje, fez 87 anos agora esse ano. É uma instituição muito, muito bonita em Nova Friburgo. Eu acho que precisa ser também mais até valorizada, né? Eu, como você disse, quando o Mário Jorge era presidente lá da Campesina, eu participei lá com ele, ajudei. E na EUTERP, eu fui para a EUTERP em 2012, quando o Francisco de Assis, que era o presidente, estava preparando a comemoração dos 150 anos. Ele, numa das reuniões lá, eu acho que eu comecei a dar muito palpite, ele virou e falou assim, Gelan, você não quer assumir a coordenação disso aí? Eu achei aquilo um desafio, e acabei indo, então, servir lá. E a gente fez considero que nós fizemos uma bonita festa, sem grandes recursos, né? Mas a gente foi muito criativo, o Assis também, a diretoria lá junto, e a gente conseguiu fazer uma festa legal, que trouxemos até a doutora Maria Estela, né, Kubitschek, filha do falecido presidente Juscelino. Pois é, porque o Juscelino tinha uma ligação histórica com a EUTERP, né? Que muita gente não sabe. Exatamente, é uma coisa boa também da história de contar que fez agora, 27 de setembro, fez aniversário desse feito, que foi o último comício do Juscelino, né, encerrando a campanha dele. Era muito ligado ao então prefeito D'Antila Ginestra. Ele encerrou o comício aqui na praça e a banda EUTERP tocou nesse comício. E depois daquilo, o Juscelino se encantou pela EUTERP, que ele convidava a EUTERP, a capital era no Rio, a EUTERP mais ou menos era a banda oficial do Juscelino. A EUTERP ia nas inaugurações e ele continuou sendo sócio, contribuinte da banda até o falecimento dele. Foi presidente de honra da banda. Então, nós descobrimos isso e conseguimos convidá-la. Foi feita uma homenagem bonita. Foi um momento muito bonito da festa, porque ali eu vi como que tinha conexões de pessoas daqui de Friburgo com o Juscelino. Com pessoas que ele foi meu padrinho de casamento, sempre tinha alguém com uma história ligada a Juscelino, e aquilo foi um resgate também muito legal. Muito importante. Você também teve na Associação Comercial, que eu sei. Sim, na Associação Comercial, eu trabalhei na Associação Comercial assim durante uns 20 anos, e aí quando eu falo com você da beleza de você ter essa oportunidade, né? Porque eu vi uma coisa muito bonita na associação. Eu vi assim, eu falo até hoje lá nos eventos que eu vou, eu vi a transposição, né, da velha guarda, né, que aí era o seu
José Vieira, que foi presidente lá durante Vieira, 16 anos. E depois o seu Carlos Fischer, que era o contador da fábrica de rendas, né? Ele assumiu lá até chegar depois numa nova safra de lideranças que estão aí até hoje. Por exemplo, quem foi na época presidente, quando eu estava lá, que começou a renovar, foi o Fernando de Barros, genro de Heródoto, junto com o Braulio Rezende, que era o tesoureiro lá. E hoje o Braulio está aí no CDL, no Sincomércio. Que também você chegou a fazer algum trabalho para ele. Também, porque tinha uma época que eram as 3 entidades juntas. Era a associação, CDL e o SEBRAE. Porque o SEBRAE, quando veio para Friburgo, há 31 anos, ele veio funcionar na sede da associação. Foi o primeiro balcão do SEBRAE no interior do estado. E aí a gente fazia um trabalho conjunto. Então, acabou que fazia tudo, fazia para os 3, né? Era uma atuação bem conjunta, bem forte. E nós estamos falando de entidade, por exemplo, você falou de Campesina Friburguense, UTEP Friburguense, Associação Comercial, são entidades centenárias. Exatamente. E que fazem parte dessa nova Friburgo que Deus vem dando certo. Né? Ninguém faz 100 anos por acaso. É verdade, não. Eu vejo lá... aí a gente tem banda, em termos de banda também, nunca trabalhei, mas eu gosto sempre de lembrar que é a Lumiarense, né? A Lumiarense, que é um outro exemplo também. Mas lá na EUTERP eu fico encantado com o trabalho que se faz lá, da formação de músicos, né? De jovens músicos, né? Eu vejo lá meninos que entram lá com 9, 10 anos e de uma safra que hoje já estão aí, já tem gente tocando nas bandas militares. Isso é um trabalho de inclusão social, cultural, muito importante, né? E às vezes as pessoas veem a banda tocar e acham que a banda está tocando, mas não, por trás tem um trabalho assim fantástico de formação, até não é nem só de formação de músicos, não, mas de pessoas. Porque isso aí, você tá moldando um caráter da pessoa. Porque a pessoa, para ser um bom músico, ela tem que se dedicar, tem que ter disciplina. Ou seja, você acaba sendo mais importante. O que a gente vê aí na hora de uma retreta, né, que é o nome que não se usa mais praticamente, né? Exatamente. Hoje se chama de apresentação. Mas você vê o músico tocando, mas você não sabe tudo que tem por trás daquela formação. A dedicação, né, nos estudos, nos ensaios. Os ensaios são longos, é um trabalho. Isso aí é marcante. Marconinho, eu disparei errado o cronômetro. Quanto tempo tem de programa, hein? 23 minutos. Quanto? 23. Então vamos ao intervalo? Então vamos lá. Eu pensei que eu tinha disparado. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui.
Estamos retornando, conversando hoje com Gila Aguilar, que está contando um pouco essa sua vida, né? Sua vida principalmente profissional, esse seu trabalho que ele faz em favor da nossa cidade. E é uma homenagem que eu estou prestando a ele, mas ao mesmo tempo para servir de exemplo. Quem acompanha o Pensando sabe que eu faço muitos programas nesse sentido. Eu gosto de prestigiar a Nova Friburgo dá certo, porque é o que eu canso de dizer, né? A Nova Friburgo que não dá certo a gente já conhece, a gente tem que trabalhar para ela melhorar. E a boa a gente tem que prestigiar. Agora vamos falar desse seu lado de historiador. Você disse que gostava de história desde o início. Sim, desde... Mas você hoje você escreve muita coisa sobre história, inclusive faz hoje, você continua escrevendo, né? Isso, tem a coluna lá no jornal do nosso amigo Luiz Antônio, né? Historiando. Eu já fazia, antes de 2018, por causa do bicentenário, eu lancei um canalzinho no YouTube com alguns vídeos e depois eu parei, mas eu estou querendo retomar. Então, essa questão da história começou mais por gostar de história e pela curiosidade. Comecei a ver tanta informação, né? Eu falei, meu Deus, não é possível. E eu acredito muito, Modeste, que a história ela precisa ser muito melhor utilizada numa cidade como Nova Friburgo. Eu vou te dar um exemplo aqui, porque eu estava começando a falar sobre as datas. Quase todos os dias nós temos uma data especial em Nova Friburgo ligada, afinal, uma cidade com 2 séculos de história não é para menos, né? Uhum. Mas, então, assim, até do ponto de vista turístico, a gente menospreza muito a nossa história. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu estou muito interessado e eu vou até aproveitar o seu programa para mandar um recado. Já tenho conversado com algumas pessoas do distrito de Rio Grandino. Pelo seguinte, o distrito de Rio Grandino vai fazer 100 anos em 2024. Coincidentemente, quando os alemães fazem aqui o bicentenário da chegada deles, em janeiro de 2024, Rio Grandino está completando 100 anos. E Rio Grandino, se você parar para olhar, você vê lá, Lumiar e São Pedro tem um viés turístico, você pega Amparo agora, está deslanchando um viés turístico, e Rio Grandino tem uma joia para ser lapidada para o turismo, porque é a questão ferroviária. Você tem lá aquele conjunto da estação que a gente sabe que está com problema e tal, mas o povo de Rio Grandino fica cobrando. Tá certo, tem que cobrar mesmo. Mas se ficar esperando, nada vai acontecer. Então eu estou até para ir lá, está marcado um encontro com eles lá, para ver se a gente motiva alguma coisa. Em função do centenário de Rio Grandino, a gente começar... O que precisa fazer com Rio Grandino? Precisa fazer com que as pessoas despertem um sentimento de pertencimento do distrito. Você sabe, eu já vim aqui no seu programa falar sobre ferrovia, sobre trem. A questão da ferrovia em Nova Friburgo, desse legado ferroviário, das famílias ferroviárias é muito forte. Então, no meu entendimento, eu acho que Rio Grandino tem tudo. Ah, mas a gente não vai poder botar um trem funcionando lá. Não sei, a princípio, no médio e curto prazo, talvez não, mas talvez possa começar um movimento que chegue a isso. Só que é preciso começar. Então, eu acho que a gente deveria fazer um movimento em Rio Grandino, começar a ver o que a gente tem de acervo, mesmo fotográfico, quais as famílias que tem foto lá, foto antiga. Primeiro, né? Se você analisar, é um dos poucos lugares que tem uma construção. Pois é, exatamente, tem um remanescente. Exatamente. E está caindo, se deixar. Tem uma não, na verdade, Rio Grandino tem 3 situações, né? É a estação, né, aquele conjunto ali que tem a estação e tem aquela parte de cargas, tem a ponte lá. Tem a ponte que é importante. E tem aquela outra ponte lá do Manuel do Queijo que caiu, ela está lá, aquela ponte precisa ser recolocada no lugar. Porque ela, na verdade, o dia que nós pudermos ter uma ferrovia turística, eu defendo ainda, ali era perfeito a gente colocar uma ferrovia lá, que vai sair lá em Sumidouro. A gente tem 2 trechos ali. Nós temos um trecho da Fazenda da Laje e tem um outro trecho lá de Murinélia Mariana, onde tem os túneis lá. Então, a gente precisa... que eu nasci em Murinélia, né? Exatamente, a gente precisa ter esse olhar, entendeu? De futuro, para pensar que a gente precisa... resgatar essa questão de Rio Grandino histórica. Então, aí eu falo com você assim, eu sou um inquieto com esse negócio de história, estou sempre descobrindo alguma coisa, eu leio muito. Eu comecei a fazer um levantamento
a gente ouve muito falar em livros sobre a história de Friburgo, e eu fiz um levantamento. Eu descobri que só sobre a história de Nova Friburgo, só sobre a história, nós já passamos de 50 títulos. Dos quais eu não sabia disso. E dos quais eu tenho 38 títulos sobre a história. Eu falo assim, é a minha biblioteca Nova Friburgo. E cada livro é uma coisa melhor que a outra. Eu queria ter um pouquinho mais de tempo e de recurso, porque você entra na internet, o que você tem de teses sobre Nova Friburgo é um negócio impressionante. Você às vezes não imagina ter uma universidade lá de não sei da onde, Pernambuco e tal, você vai ver lá, eles têm uma tese sobre moda íntima, eles têm uma tese sobre o Barão de Nova. É impressionante, é um negócio... E você falou de coisa importante, nós temos datas importantes. Você falou um exemplo de um cidadão aí, que foi um dos homens mais influentes do século XIX, que foi o Barão de Nova Friburgo. Esse homem construiu o Palácio do Catete. Exatamente. Que foi a residência oficial dos presidentes do Brasil de 1890 até 1960. Que, aliás, eu gosto onde morreu o Getúlio Vargas. Eu gosto de falar, Modesto... Hoje é o Museu da República, né? Exatamente. Eu gosto de falar assim, aliás, quando eu vou ao Rio, geralmente eu passo por lá, não deixo de marcar, bater o ponto lá. Eu gosto de dizer o seguinte, o palácio, ele foi construído pelo Barão e o nome original dele é Palácio Nova Friburgo. Isso aí, Palácio Nova Friburgo. É, o Palácio Nova Friburgo. Então, assim, é uma coisa que também a gente precisava valorizar. Eu acho, assim, todo evento de Nova Friburgo que quiser ter uma projeção tinha que começar lá. Lá tinha que ser uma espécie de uma vitrine de Nova Friburgo no Rio de Janeiro, porque o Museu da República, quer queira ou não, é uma obra importante, é um palácio importante hoje ainda, é o Museu da República, e tem uma ligação forte com Nova Friburgo. Né? Então, são muitos valores. Eu não sabia que Friburgo tinha tantas... Eu tenho muitos livros em casa, agora não me deu o trabalho de contar. Eu parei para fazer essa conta e me surpreendi. Eu tenho muita coisa. Inclusive, eu já estou um tempão aí pedindo à biblioteca pelo seguinte, nós temos livros que não são mais possíveis de serem reeditados. Você pega um livro do Pedro Cury, eu tenho o livro original do Pedro Cury de 1944, né? Como surgiu o Friburgo. Então você chega lá na biblioteca, tem esse livro lá, mas daqui a pouco não vai ter mais. Porque o papel ele vai sofrer ação no tempo. Eu já estou cobrando da biblioteca o seguinte, vamos digitalizar esses livros. Hoje um scanner, a própria Fundação Dom João VI tem scanner que pode digitalizar isso, né? Para a gente poder assegurar esses livros. Né? Você quer ver? Eu faço parte de uma entidade que tem 183 anos. Sim, sabe o que nós fizemos? Eu estou sabendo. Nós contratamos um historiador, você sabe quem é. Sim. Alugamos um scanner, porque é do tempo que aquelas atas, aqueles livros, né, que você escrevia em pé. A gente está digitalizando tudo por isso, porque se você não digitalizar hoje, você vai perder. O papel, ele é consumível, né? Além do risco que você tem de incêndio, né? Inundações, roubo, né? Por exemplo, se é um livro desse só, o Pedro Cury, alguém panha, vai virar a coleção de alguém e ficar na estante, não vai servir para mais ninguém. Agora, você já tem tanto livro, você nunca se imaginou escrevendo, não? Não, eu tenho... Modesto, se eu quiser lançar um livro hoje, eu lanço. Mas eu, assim, aí que começou essa minha história com datas. Porque para escrever mais um livro sobre a história, né? Você teria que fazer uma coisa diferente. Eu tenho que fazer... A coisa diferente que eu vejo, que eu acho que é mais didática, que eu acho que vai ser até mais popular, que não vai ter aquela linguagem acadêmica, dos historiadores, é um livro que seja uma cronologia histórica. E daí uma ideia. Porque aí sim, eu vou lá poder chegar para o Modesto, esse dia tal aqui, aconteceu isso na história de Nova Friburgo. E tem muita coisa, dá para fazer até em partes. E você pode colocar a data e uma explicação sobre a data. Exatamente, é isso. Você falou 102 anos de Rio Grandino, a importância. Por que é importante essa data? Porque lá em Rio Grandino tem isso, sem isso, dúvida, isso. É por aí, exatamente. Eu estimulo você a fazer isso. Eu sei que você é multitarefa, esse é meu projeto. Mas, digamos, vai fazendo devagarzinho. Dá para fazer. Então, acho que é importante esse lado de ser pesquisador. Você se preocupa muito com essa parte de Nova Friburgo. Você tem outros, digamos, interesse em outros assuntos que você nunca
não conseguiu botar para fora ainda? Ou Friburgo é a sua meta e acabou? Não, eu sou muito focado, assim, eu acho que Friburgo já tem tanta possibilidade, que é o que eu estou te falando. Às vezes eu paro no computador, vou pesquisar. Modesto, eu encontro coisas assim que, se eu for salvar tudo, eu vou ter que ter uma máquina só para salvar aqueles arquivos. E são coisas maravilhosas que a gente encontra, coisas preciosas. Eu tenho algumas coisas lá que eu fico assim, meu Deus, como é que eu cheguei, como é que eu descobri isso, entendeu? Então, assim, tem muita informação. Então, hoje, no mundo da informática, da internet, é um negócio impressionante. Eu tenho interesse, talvez, eu até falei com você uma época, que eu queria fazer um programa sobre, mas eu tenho interesse, por exemplo, em trabalhar um pouco mais sobre um passado que hoje não existe mais, são os clubes da cidade. Os clubes da cidade, é uma outra história muito interessante. Você pega a própria Sociedade Esportiva, centenária, fez 100 anos ano passado, que tem muito a ver com a colônia alemã. A alemã começou com a escola de cultos. Escola de canto e culto. E muita gente não sabe, ela não começou onde é hoje. Não, hoje ela teve um período onde é São Bento. Isso. Mas ela começou, pelo que eu sei, lá na praça mesmo, no local lá. Então é uma história interessante. Você pega o próprio xadrez, que existe há quase um século também, né? Hoje está meio, digamos, pela metade, mas existe. Mas nós tivemos aqui, Olaria mesmo, você fala, né? O Roquiano. Que ainda existe. Mas tivemos outros clubes aqui, mesmo, o Social. O Clube União, né? O CEUB, que era o CEUB, mais na parte de futebol, né? Mas eu estou falando social mesmo. A própria Recreativa Renda Zap, que era eu me casei, inclusive, lá na Recreativa. A festa de casamento foi lá. Foi. O Clube dos 50, então tem uma história, né? É verdade. Agora, você fala desse movimento, né? Você já participou de tantos movimentos, né? Mas que movimentos você destacaria mais aí? Que você falou que lá no início você fez alguma coisa. Movimentos mais recentes que você, digamos, tem o DNA neles. Ô, Modesto, eu, como te falei, eu gosto muito da questão ferroviária, né? Isso, você, por sinal, faz parte do Clube Ferroviário. Eu estou até um pouco afastado agora, porque nós fundamos, até foi uma insistência muito minha, de fundar o Clube do Trem, né? Foi em 2017, 22 de agosto de 2017. E eu tenho uma aposta muito grande na questão ferroviária. Eu acho que, só que essa é uma questão, como várias outras em Nova Friburgo, que a gente tem que se unir mais, a gente tem que estar muito mais junto, né, do que a gente está. As pessoas, a tendência é começar a desenvolver um projeto, dali a pouco elas esfriam, né? Aquilo ficou meio morno e a pessoa se retrai. Mas eu acho assim, eu acredito muito que é possível uma linha turística na nossa região. Hoje eu acho que essa linha turística é naquela região ali que eu te falei, que dá para fazer uma estrada cênica. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso, pode levar em mais 10 anos, mais 20, mas eu acho que é possível sair. É uma utopia, mas eu acho que a gente precisa também se valer das utopias. O poeta já dizia que quem não sonha não caminha, né? Então a gente precisa manter esse ideal. Então a questão quando eu entrei para o negócio do trem, foi um negócio interessante, porque naquela época começou a andar por aqui o Sávio Neves, que hoje é até o secretário de Turismo do Estado, e um dia ele veio para um evento e a gente acabou conversando e me convidou, eu nem sabia que existia. Algumas pessoas aqui de Friburgo já faziam parte, como o Ordilei, o Alves, o nosso saudoso amigo Aécio, ele fazia parte lá, e um dia o Sávio me convidou para fazer uma palestra lá. Eu falei, eu fui falar, então falei da questão do trem aqui e tal, levei um material, e aí comecei. E lá eu descobri, teve um senhor lá que já é até falecido, ele foi o fundador da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária, já idoso. Quando acabou a reunião, cabeça branca, ele chegou para mim com o cartão e falou, olha, toma meu cartão, e eu sei onde tem 2 máquinas, uma pode ir para Friburgo. Eu fiquei doido com aquilo, eu fiquei encantado com aquilo, né? E eu cheguei aqui, comecei a cobrar as pessoas, comecei a fazer matéria no jornal, e depois eu fui descobrir que essa máquina realmente existia no museu lá de Cruzeiro. Hoje ela foi vendida para o museu de Passa Quatro, para aquela linha ferroviária que tem lá em Passa Quatro. Nós perdemos a máquina, é uma pena.
É caro a questão de você ter fazer a compra e um restauro de uma máquina, mas eu não acho que é impossível. Eu acho que a gente precisa ainda manter isso ainda nesse sonho aí de fazer. Então, essa questão, quando eu me entrei na história de ajudar a criar o Clube do Trem, apesar de a gente ainda não ter avançado com isso, eu considero isso uma grande conquista que a gente conseguiu fazer, porque acendeu uma chama que estava apagada. E outra coisa, eu descobri uma coisa magnífica ali. Você não tem ideia da quantidade de famílias que a gente tem de ex-ferroviários. Não só Friburgo também tem muita gente, mas na nossa região. Tem. Aqui nós tínhamos... eu cheguei, por exemplo, a viajar. A ferrovia foi encerrada em 64. 64. Eu tinha 13 anos quando isso aconteceu. E como meus pais tinham... Eu tinha um avô, por exemplo, que ele tinha um sítio em frente à estação de Murinelli, que está lá. Exatamente. Estação de Murinelli, né? E a gente até brincava. Depois ele veio para Friburgo, mas eu bem ainda, garoto, 7, 8, 9 anos, a gente ia para lá, principalmente em época de festa. E era em frente, você atravessava a estrada, a estação era subir um barranco que estava lá. E uma das coisas que era divertida, perigosa, era você subir naquela, digamos, na caixa d'água, né? E pular ali dentro, né? Negócio perigoso. Mas eu cheguei a viajar com a família, né? Eu lembro, a gente ia de trem, porque era mais cômodo, né? Até porque no verão chovia muito e a estrada ficava muitas vezes impraticável, né? Principalmente aquele trecho ali da subida da Fazenda do Campo, ficava complicado, né? E a não ser caminhão com corrente, né? O papai tinha comércio, então se metia aquelas correntes, o caminhão passava, mas depois ninguém passava mais. Era como se passasse um trem de guerra. Então o trem era muito usado. Eu lembro da gente passando por uns trechos ali, muito bonito ali, Dona Mariana, aquele trecho lá de baixo, lá no alto, o rio lá embaixo. Estrada cênica. Já chegando ali perto da Fazenda da Laje. Era muito bonito, sim. Exatamente. A estrada cênica. Eu costumo dizer o seguinte, eu nasci um ano depois que o trem já tinha terminado, mas hoje, quando eu atravesso Alberto Browne, eu sou capaz de ouvir o apito do trem. Tem um negócio impressionante, eu nunca, né, é impressionante isso. Você sabe que a gente tinha uma das diversões nossas, né? Que coisa de moleque, né? Naquele tempo o moleque andava na rua, né? Desde cedo o papai botava para trabalhar, mas a gente sempre dava uma escapada. Por exemplo, a gente ouvia o apito do trem lá ali pela Ponte da Saudade, eu morava ali já no Paissandu, você corria para encontrar o trem, para pular atrás, para vir até a estação, né? Aí, quando o guarda-frente pegava, né? Mas eles não botavam a gente para correr, senão corria o risco de acidente, né? Aí depois você pegava ele, ia até a estação de carga onde a Polícia Militar hoje, que é um outro exemplo digamos, que tinha uma estação, né, que está resguardada lá. Isso. Mas o trem tem uma história muito longa com Friburgo, que foi uma pena, né? E tinha muitas famílias, até porque aqui em Friburgo tinha uma estação importante. Tá? Em Cachoeira também tinha uma oficina importante. Era a maior do Brasil. Tinha muitos ferroviários pela região. Eu mesmo ele já falecido, tinha um primo que trabalhou muitos anos na rede ferroviária, na antiga Leopoldina, depois virou, acabou. Agora, você está... Deixa eu ver aqui no meu roteiro para não me perder, né? A gente tem que gastar você ao máximo, né? Igual fazer suco, né? Tem que aproveitar o limão ao máximo. Deixa eu ver o que eu botei aqui para não esquecer. Ah, sim, é uma coisa que eu não posso esquecer. Você falou muito em Dr. Heródoto, né? Claro, eu conheço muito Dr. Heródoto. Dr. Heródoto, papai, quando ele foi candidato a vereador lá na década de 50, papai, como era envolvido com agricultores, né? E ele morava no Cônego e os agricultores do Cônego estimularam ele a ser candidato. Seu Nenê lá do... Aí eu lembro que na época papai contava, né, que ele foi estimulado a apoiar o Dr. Heródoto. Ele sempre foi. Papai em Friburgo sempre foi Heródoto e ele não tinha partido. Ele era Heródoto e acabou. E eu trabalhei muitos anos com ele, né? Quando eu voltei do Rio para Friburgo, em 82, eu trabalhei naquela campanha e depois fiquei com ele na prefeitura durante um ano e meio, depois fui para as empresas. Estive na primeira da Tec quando ela foi vendida, depois fui para a Sotec. Infelizmente, eu tive o triste, digamos, destino de eu que fechei a Sotec.
Eu fui lá, tranquei, levei a chave e entreguei a ele, né? Mas é uma pessoa que me ensinou muito, né? É verdade. E você passou pela prefeitura também. Sim. Eu não sei se... E passou várias vezes, né? Sim, sim. Fale um pouco desse trabalho que você fez no serviço público. Eu comecei, a minha relação com o Dr. Heródoto começou bem antes, né? Porque na época ainda de jornal, eu me lembrava de Dr. Heródoto como deputado e o meu primeiro contato mesmo com ele assim foi na morte do então prefeito de Bom Jardim, seu Mário Nicoliello. Eu fui cobrir o sepultamento lá e quando eu estava saindo, o Dr. Heródoto chegou atrasado para o sepultamento, eu já estava saindo e o Dr. Heródoto chegou. E aí eu fui lá pegar um depoimento dele. E ali a gente até trocou contato, ele falou, você é de Friburgo, eu quero te conhecer e tal. E depois, na campanha dele de 82... o jornal colocava o profissional em dois extremos. Eu cobria Heródoto, que na época era PFL, PDS ainda, sei lá. PDS. PDS. E eu cobria Lia Faria, no outro extremo, que já era PT. E acabei ficando muito próximo do Dr. Heródoto, aquela coisa de vai a comício, vai ali, vai ali. E quando ele ganhou, eu me lembro que teve um evento lá no Senai, e de noite, aí eu estava lá atrás, já doido para sair, o Dr. Heródoto disse, não, eu quero falar com você. Aí falou, me procura amanhã, porque eu fiquei esperando até acabar, me procura amanhã que eu quero que você trabalhe comigo na prefeitura. Isso foi no segundo governo, em 83. Eu falei, Dr. Heródoto, tudo bem, vou ver o que eu posso lá, né? E fui para a prefeitura. E fui trabalhar lá na época era DID, chamava Departamento de Imprensa e Divulgação. Mário Turler, que era o chefe. Mário Turler. Tinha uma turma boa, Mário Turler era uma pessoa fantástica, dócil, uma pessoa. E aí fui trabalhar na prefeitura. Naquela época era a Dilva, né, foi secretária naquela época. A Iracema, que é mãe do Demerval, né, viúva do Vanor, trabalhava também na equipe, na parte de turismo também. E começou aquela coisa ali, e ali começou essa minha relação com o Dr. Heródoto. Então, ali eu trabalhei na informação, na divulgação e informação. Quando ele voltou, foi candidato, aí fui para a campanha dele. Quando foi naquele governo de transição dele, ali, 94, 96, eu fui secretário, aí já era a Secretaria de Comunicação, eu fui secretário naquele período. E quando foi agora, em 2008... na verdade, em 98, eu comecei a falar nos 200 anos de Nova Friburgo, né? Eu começava a escrever sobre isso, falava no rádio. Aí um dia de manhã o Dr. Heródoto ligou cedo para mim, era 7 horas da manhã. Isso era o hábito dele. Quando ele não ligava de madrugada, né? Quando ele não ligava de cada... Hoje eu fico imaginando, com o celular ele tinha acordado 2 da manhã. Ele ligou e já lendo um texto para mim, Gerlan, olha só, eu queria te falar essa ideia sua maravilhosa. Eu falei, não, doutor Heródoto, não é ideia minha não, a ideia é nossa e eu dou graças a Deus que o senhor vai empunhar essa bandeira. Então nós começamos a falar naquela época em 200 anos. E aí quando foi em 2008, na campanha dele, a gente acabou indo de novo para a prefeitura, fui novamente secretário de comunicação com ele, né? E sempre aprendendo com o Dr. Heródoto, como eu falei. E uma das coisas assim sobre falar sobre o bicentenário, e que eu gostaria de deixar aqui até como mensagem, nós cometemos um grande erro em 2018. Esse erro eu tentei alertar, e eu até fui voto vencido, porque, na verdade, Modesto, como a gente fala de data, a gente está falando aí agora dos alemães, Nova Friburgo não fez 200 anos. Nova Friburgo fez 2 séculos, e eu vou te dizer por que é diferente. Nós tínhamos que ter começado essa festa, que vai agora até 2024, nós tínhamos que ter começado ela lá. Era a mesma festa, sobre a mesma égide, 2 séculos. Porque são 2 séculos. São 2 séculos dos suíços, são 2 séculos agora dos alemães. Então, nós ficamos atentos só numa data. Isso é importante. Você falou, nós já estamos aí no minuto 52. Vamos encerrar o programa falando sobre uma data que você vem batendo muito, eu tenho acompanhado. Você está fazendo uma contagem, se você bobear, sabe até de cabeça quantos dias faltam? Hoje 574 dias. Você tem trabalhado muito em cima do dia 3 de maio de 2024. Isso. Que são os 200 anos da chegada
Dos alemães em Friburgo, e a gente tem que lembrar que foi uma chegada oficial. Isso. Não foi porque eles chegaram no Rio e resolveram subir a montanha, não. Não. Foi a decisão do governo imperial mandá-los para cá. Inclusive, tem uma relação grande com a independência agora, que a gente completou. Tem. Porque eles estavam vindos disfarçados, né? Uma parte eram colonos, outra parte eram soldados para o exército já, que o Dom Até Pedro... porque na época existia convenção lá na Europa, por causa da Guerra Napoleônica, não podia, digamos, sair. E o Dom Pedro I, me parece que ele contratou o Major Schaefer, né? Isso. Para trazer na moita, né? Mas vieram colonos também. Vieram colonos. Aí tem um personagem aí que ninguém lembra, mas é muito importante, e foi muito importante. Ele foi decisivo. Ele que chegou, tem a impressão que ele foi no pé do ouvido do Dom Pedro e falou, levam os alemães para Nova Friburgo, porque ele já conhecia a situação aqui de colônia suíça, né? Que foi José Bonifácio. José Bonifácio é que foi o grande incentivador para que viesse para cá os alemães. E eu descobri o seguinte depois, José Bonifácio foi grande amigo do pastor Sauerbrunn. Depois que os alemães estavam aqui, eles tinham uma amizade enorme, o José Bonifácio Então, essas datas, Modesto, a gente não pode perder isso. Como é que você está... Nós conversamos no telefone, eu até falei o seguinte, eu estou vendo você malhando um pouquinho em ferro frio. Por que você acha que... E até disse que uma das razões desse programa hoje era a gente tentar, primeiro, botar na cabeça do prefeito Johnny Mike dessa importância, não é, prefeito? É uma data importante que a prefeitura tem que se envolver com isso. Segundo, né, nós temos que envolver entidades de Friburgo. Por exemplo, nós estamos falando da Sociedade Esportiva Friburguense, por exemplo, que tem origem alemã também. Sim. O Centro Cultural Teuto Friburguense tem que se envolver. Temos que envolver essa turma toda. Só falta chegar no dia 3 de maio e não acontecer nada, né? Mas eu tinha esse temor também, Modesto, até porque é o seguinte, eu fui lá no calendário, como eu sou muito ligado à data, eu sempre olho o calendário, né? E eu fui lá ver, existe um complicador ainda em 2024, porque nós vamos estar em pleno ano de eleição municipal. Sim, eleição municipal. É uma preocupação também. E aí falaram agora em criar comissões, até me colocaram, eu estou numa das comissões, mas eu não vejo as comissões andando. Mas recentemente aconteceu um fato muito interessante, porque a banda Euterpe, ela foi convidada pelo pastor Gerson Archer, que é o da luterana, né, do templo aqui da comunidade de confissão luterana, para começar a desenvolver uma programação. E aí eu acredito muito, porque primeiro já vai ter agora, dia 28... eu esqueci de citar isso, nós temos uma comunidade luterana que pode botar fogo nisso também, ele já falou lá, ó, vamos fazer a nossa parte, vamos começar a fazer a nossa programação. Então aproveito para te convidar, para convidar os seus telespectadores, no dia 28, a última sexta-feira desse mês, às 19h30, lá no templo, né, na Avenida Galdino do Vale, número 7, na Igreja Luterana, que é a primeira da América Latina, né? Muita gente não sabe, né? E a história de São Leopoldo da conversa fiada. Exato, aí eles chegaram lá dá um quase programa, 2 meses depois. Então, nesse dia vai ser o Concerto da Reforma. O maestro Nelson José da Silva está lá ensaiando o grupo, com a participação especial do tenor Martim Fernandes, que sempre acompanha a banda. E muito bonito porque o pastor já separou a partitura do hino do Martim Lutero, né, que é o Castelo Forte. E vai ter todo um repertório voltado para essa questão. Por exemplo, o Johann Sebastian Bach, ele era luterano, então tem tudo a ver essa música aí, vai ser um concerto sinfônico que eu tenho certeza que vai ficar muito bonito e emocionar. E vai criando essa plateia para isso, né? Isso que eu acho importante, né? Você está conseguindo conversar, por exemplo, com a entidade de Friburgo? Nós falamos há pouco aí, para a Associação Comercial, CDL... por exemplo, a banda, né, tem a Euterpe, mas a Campesina também tem que se envolver nisso aí. Por exemplo, muita gente não fala, por exemplo, eu mesmo faço parte de uma entidade que tem quase 200 anos, a gente tem que se envolver nisso. Exatamente. Até porque nós temos lá na nossa loja, nós tivemos a família Merck, alemã, que foram lá. É verdade. Então... Eu penso que a gente tem que pensar nisso e vamos combinar, né?
que se os colonos chegarem em 1824, a Nova Friburgo que nós conhecemos hoje deve muito aos alemães que chegaram aqui no início do século XX, né? Eu queria, inclusive, Modesto, aproveitar para destacar, você tocou num ponto fundamental. Eu vou falar com você hoje que eu sou um verdadeiro encantado por um trabalho que vem sendo feito em Nova Friburgo. Eu sei que eu vou fazer aqui um comercial, mas é preciso, porque vale a pena, porque é merecido, que é o pessoal do Espaço Arte. Nada, isso aí porque eles estão, a coisa fabulosa. Eu tenho acompanhado lá, faço questão de ver, eles estão na 5ª geração da empresa e eles poderiam muito bem, eu sempre penso isso, pagar alguém para tomar conta daquilo, mas não, eles estão lá. Inclusive, eu até sugiro às pessoas, amanhã, sábado, dia 8, tem esse evento que eles estão fazendo, a ARP de Portas Abertas, que aos sábados tem o tour guiado, que é uma coisa fantástica para as pessoas conhecerem, e eu acho assim que é um trabalho que a gente precisa valorizar também. Bem, Angelão, como tudo, tem a hora para terminar. E a nossa terminou, né, Marcolinhos? Chegamos a 1 hora? 3 minutos para acabar. 3 minutos? Isso. Então, estamos chegando na hora de acabar. Eu quero agradecer a você, Marcolinho, aí em cima, sempre me ajudando. E as suas considerações, eu quero te agradecer por permitir nós conversarmos, eu fazer essa singela, mas justa homenagem a você, que é um incansável, eu disse, não tem como te rotulá-lo, né, se a gente pode dizer, pelo que você faz, você é envolvido com tanta coisa, mas eu sei que uma coisa que você é envolvido é por Nova Friburgo. Exatamente. Eu ouvi alguém falando essa frase, eu tenho um imenso amor por Nova Friburgo. Eu não sei quem foi o personagem que falou isso. Eu acho que foi Amâncio Mário de Azevedo. Eu acho que sim, o meu grande amor por Nova Friburgo. Eu acho que foi Amâncio Mário de Azevedo, que foi um outro ilustre friburguense. Sem dúvida. Deixou marcas aí profundas. Eu quero agradecer você por tudo que você faz em favor da nossa cidade, em nome do povo friburguense. E agradecer você por estar aqui presente. Eu que agradeço, Modesto, eu agradeço a Deus por me dar essa oportunidade de ter um pouco desse entendimento, né, dessa compreensão intelectual para enxergar as coisas dessa forma, né, passar pela vida e tentar dar esse tipo de contribuição, e sempre com esse viés mesmo. Eu gosto muito da minha cidade, eu acho que o que eu puder, brigo mesmo, tem coisas que eu brigo aí feio pela cidade. Eu acho que Nova Friburgo é uma cidade que merece todo o carinho, toda a atenção da gente. E eu que fico aí agradecido a você, a esse espaço, e a gente está sempre à disposição aí quando for vir falar de Nova Friburgo, vir falar das coisas boas da cidade, né? Porque toda cidade tem problema. Agora, se você for fazer um balanço, assim, parar para olhar Nova Friburgo, nós temos um potencial inesgotável e que a gente não aproveita. Tem muita gente que vem de fora, a gente fica encantado com isso aqui, e a gente não consegue enxergar. A gente não consegue enxergar. É verdade. Tem gente que está indo a Gramado ver como que Gramado é, com muito mais coisas aqui do que existe em Gramado. Por sinal, você sabe que você trabalhou no governo Herói dos anos 80, eles vieram aqui. Eu estava lá. Eles vieram aqui aprender. Eu fui uma das pessoas, e porque outro dia um secretário me perguntou se era verdade isso. Eu falei, era verdade. Eu falei com ele, você sabe por que eles vieram aqui? Porque Heródoto estava inaugurando a queijaria, isso foi em 86. Queijaria escola. A queijaria era notícia no Brasil inteiro. Então atraiu a atenção e eles tiveram realmente. Tiveram sim, eu sei que tiveram, porque eu nessa época, eu trabalhei na prefeitura 1 ano e meio, mas nas empresas, o doutor Heródoto era fogo. Você estava trabalhando e falava assim, eu recebi a ligação da Rita Modesto, doutor Heródoto pediu para você vir aqui depois que sair do trabalho. Ele chegava lá, Modesto, preciso que você faça isso, mas ó, o prefeitura não vai te pagar nada não, já estou te pagando lá na empresa. Eu falei, sei, doutor Heródoto, eu sei, cansei de fazer isso. Eles chegaram no final de semana lá, batendo onde eu morava aqui em Olaria. Modesto, olha isso para mim aqui, segunda-feira você me responde, tá bom? Tá ok. Gilão, te agradeço, tá? Muito obrigado. Né? Agradeço a vocês que estão do outro lado da telinha e sempre eu gosto de deixar uma frase, e essa eu vou deixar. Quem falou essa frase foi Mário Quintana. Mário Quintana foi um renomado poeta, tradutor, jornalista brasileiro que veio no século passado. Era uma pessoa iluminada, né? O Mário Quintana era especial. E eu estou falando sobre esse lado que a gente vê as coisas boas da cidade. Ver coisa ruim, a gente sabe que existe, mas temos que ver as coisas boas. Ele disse as seguintes palavras.
Maravilhas nunca faltaram ao mundo. Maravilhas nunca faltaram ao mundo. O que sempre falta é a capacidade de senti-las e admirá-las. O que sente falta é a capacidade de senti-las e admirá-las. Isso que a gente vê em Nova Friburgo. Ele falou aqui, nós temos um potencial enorme, mas a gente parece que ele não consegue enxergar isso. Coisas simples. Um morango delicioso que nós comemos, uma flor bonita que nós temos, né? Uma gastronomia uma gastronomia maravilhosa, montanhas lindas. Tá bom, eu não gosto muito do frio, não. Vá lá. E um povo muito bom. Claro, tem muita gente ruim? Tem, em qualquer lugar tem, mas tem uma grande maioria de gente boa, tá bom? Fique com Deus, uma boa noite a todos.